embora. Bora Vamos para mais um embora para capítulo, né? mais um episódio, mais um encontro, Episódio. mais um bate-papo, mais um. Mais uma troca de ideias. Enfim. Exatamente. Uma reunião dos mosqueteiros. Acho que no primeiro vídeo nós não falamos, o pessoal não nos conhece, uma boa parte deve conhecer, mas quem não conhece, quem vos fala é Anderson Seiler, né? Sou psicanalista, educador físico e constelador familiar. Maravilha, maravilha. Várias ferramentas aí nesta caixa de Sim. utilidades. É isso aí. Aqui, Robson Walter, sou administrador de empresas, consultor de empresas, master em PNL e constelador familiar também. Eu sou o Rogério Valduga, conhecido como Roger Valduga, fisioterapeuta integrativo, atuando em diversas áreas, principalmente na terapia manual, associando as questões emocionais para trabalhar o indivíduo como um todo e constelador familiar. Oh, não é mera coincidência. Exatamente. Já Algo que nos é uniu. isso, algo maior nos uniu, que é o que move a maioria das relações, para não dizer todas, né? Nem que esse algo maior seja um interesse, né? Mas que também não deixa de ter algo maior por trás, que além do interesse existe uma outro nível de conexão. Toda relação tem uma troca de interesse, né? Sim, Sim, o Então, equilíbrio a gente entre precisa dar e manter o receber, não precisa dar equilíbrio. para eu receber e vice-versa. exatamente. Exato. É, o assunto de hoje está repercutindo, o Roger trouxe dois pontos que são assuntos diferentes, porém são ligados, né? O caso Felca, da adultização infantil, e a chupeta do adulto, infantilização do adulto. Então são Pois dois é. assuntos distintos, porém iguais. Aí a pergunta é: quem saiu do lugar primeiro? O ovo ou a galinha? Né? Bom, não, né? O problema é que um saiu, o outro não saiu. Exato, né? Exato. Um saiu antes do tempo, o outro não saiu. Pois é, pois é. É, Mas esse gente. caso, esse caso que o Felca trouxe não é algo novo, né? Porque nós, décadas de 80, 90, nós vivemos isso não só na internet, mas na sociedade em si, né? Na televisão tinha muito aquele grupo infantil de El-chan, grupo infantil de não sei o quê, a sexualização e a adultização das crianças na televisão, né? Tudo bem que anos 80 e 90 não é parâmetro para sociedade nenhuma. Até porque eram anos ali sem regras, vamos dizer assim. Mas a gente olhando isso para larga escala, que é uma escala internacional, ou seja, a televisão ali ainda ficava em escala nacional, né? Uhum. Agora, quando a gente joga para a internet, é uma escala internacional e ela não some nunca, né? As pessoas vão ter acesso, não vou dizer para sempre, porque eu não sei o dia de amanhã, mas por muito tempo elas vão ter acesso àquelas imagens. E isso cria também uma dependência da criança em relação ao like, ao views, ao seguidor, ou seja, ela pauta ela mesma naquilo que as pessoas curtem, né? Sim, porque o que que é a criança quando ela vai para esse movimento? Entre outras frentes, no nosso episódio anterior, nós falamos um pouco sobre isso, que sempre o que a gente traz aqui não é 0 ou 1. Ah, é isso. Não, a gente aqui não está dizendo que é tal coisa. A gente vai sempre trazer possibilidades. Dentre as possibilidades, né?
dentre diversas possibilidades de todos os assuntos que a gente vai sempre abordar aqui, é de que o quê? A criança ela está pedindo para chamar a atenção, e normalmente a criança pede para chamar a atenção de quem? Dos pais. Né? E se ela não está tendo essa atenção dentro de casa, ela hoje, com a possibilidade das redes sociais e das iscas, para que ela vá conseguir ter a sua atenção, né? Ela vai conseguir chamar a sua atenção, ela vai pelo caminho onde é mais, digamos assim, mais fácil, por assim dizer, né? E com isso daí ela vai conseguir, né? Vários likes, várias curtidas, vários compartilhamentos, porque, né, é um modus operandi onde existe bastante audiência, por assim dizer, né? E também, querendo ou não, no, antigamente, o que acontecia? Né? Na época do El Chan, na época das danças sensuais, do. Como é que era aquela. Como é que era Lambada? agora? Lambada. Lambada, né? A dança proibida. Então, nessa época, o que acontecia? A criança até via isso, mas a criança via isso onde? Sentada no sofá com o pai do lado, Sim, né? Então, a presença materna, paterna, a presença da família ali, né? Por mais que a criança erotizasse, por mais que a criança pensasse, né, algo diferente, tinha um limitador, vamos dizer assim, sim, sim. né? E hoje o que acontece é que, cara, hoje em dia é criança com 6, 7, 8, 10 anos, o celular. E enquanto a criança tá no celular assistindo, sei lá eu o quê, o pai e a mãe, eles também estão no celular, cada um no seu celular, olhando cada um a sua coisa, né? Então, o quanto dessa desunião, podemos dizer, Desconexão, talvez. desconexão, boa, né? O quanto dessa desconexão não interfere nesse posicionamento, né? Nessa busca por atenção. Sim, e aí você deixa uma margem, né? Porque assim, a criança quando ela cai na internet, a internet ainda hoje é uma terra sem lei, né? Não falando de lado político, nada, mas é uma terra sem lei. É uma terra onde até você conseguir provar que o cara falou, até achar quem falou, e sem, né, existem vários problemas aí. Mas quando você deixa a criança nesse lugar e não presta atenção e não acompanha, você deixa ela vulnerável a predadores, né? Hoje é muito forte o aliciador de menor. Hoje eles estão cada vez mais sagaz em relação a isso, porque eles estão aprendendo a usar a tecnologia a favor deles. E como os pais olham para a criança e falam, ah, não, mas ela está aqui em casa, está tranquilo, ninguém vai mexer com ela. Pelo contrário, ali no joguinho, ali na rede social que o pai criou para ela, tem um cara se passando por criança, tem um cara se passando por alguém que está aliciando ela por trás. Pode não estar abusando fisicamente dela, mas moralmente, fotos, vídeos, palavras, ou seja, ele tá ali abusando dela de outras formas, né? E na presença dos pais, Exato, debaixo do nome dos pais. exato, e de certa forma acaba tendo até como se fosse um aval para o cara estar fazendo esse movimento, né? Porque vamos pensar, se a gente voltar um pouquinho, a gente estava falando, né, da década de 80 e de certa 80, 90 e até muito antes disso, como que acontecia isso? Né? Os nossos pais, talvez o pai de vocês também fez isso, ó, né? Se na saída da escola alguém vier te dar uma bala, alguém vier te dar um chiclete, te oferecer alguma coisa, não aceita. Não fale com estranhos. Enfim, todas essas orientações que os nossos pais nos passavam na época, porque os aliciadores estavam onde, né? Na época da criança ele estava ali, né? Na saída das escolas, né? Então, e hoje não precisa, não tem nem essa dificuldade mais, né? Ele Não. pode estar no conforto do seu lar, né? Também com celular ou com notebook, e só
pescando a criançada, né? Se fazendo de criança, como, né, até foi divulgado, né, bem um material muito interessante que foi trazido, né? Não é nenhuma novidade, mas foi trazido de uma forma assim muito clara e até lúdica, né? De que, ó, é assim que funciona, pessoal. Olha como é fácil, né? E até trazer um start para, e muitos, nossa, ficaram chocados, gente. Pelo amor de Deus, em que mundo vocês vivem que vocês não sabem que é difícil assim? Isso. E assim, e aí eu falo, né? Parece que as pessoas foram. Parece que a internet ela é a cidade grande e os pais são caipira. Não querendo trazer uma comparação sua, mas é uma comparação, né? Porque assim, Ilustrativa. parece que é quando Pegou? você vem do interior para uma cidade grande, que você está perdido. E aí você acredita que todo mundo é de boa fé, que todo mundo é legal, que tudo é tranquilo, né? Então parece que é isso, porque ele coloca a criança naquele lugar, às vezes o pai abre uma conta no Instagram, abre uma conta no YouTube, no TikTok, dá na mão da criança, não regula. A criança ela vai ver coisas ali, ela vai reproduzir aquilo ali, porque aquilo chama atenção e ela quer ser vista. Se o pai e a mãe não vê, alguém vai ver. E aí ela começa a ganhar engajamento, começa a aparecer para as pessoas, né? E aí existem alguns riscos, né? O risco de ela começar a aumentar o nível de erotização e adultificação devido às mensagens que ela recebe, ou seja, por pessoas que incentivam ela a fazer isso, ou de repente ela começar a receber convites, como foi mostrado, de homens que aliciam menores para fazer programas de internet onde a criança é exposta ali como se fossem adultos, né? Tipo um Big Brother da vida, como se fossem todos adultos, tendo sua vida sexual explícita, a sua vida íntima explícita, seu corpo explícito ali, em troca de views, dinheiro, monetizando. E os pais, muitas vezes, ficam sem reação, não sabem nem o que fazer, sabe? E eles nem acompanham, nem sabem mexer na ferramenta e não acompanham nem viu o que o filho está fazendo, sabe? Então, às vezes eu tenho essa sensação que parece que é algo tão inovador que os pais se perderam. Aí, né, um ponto, né? Será que eles se perderam ou é conveniente esse tipo de movimento de vou dar para o meu filho o celular para que ele fique tranquilo ali e eu possa fazer o que eu tenho que fazer? É é exatamente esse o ponto, e aí a gente acaba fazendo a conexão, né, com a infantilização dos adultos, Sim, né? Porque o adulto hoje tem essa questão. Quantos pais não botam a criança no celular para poder olhar o próprio celular, para poder conversar com um amigo, para poder fazer qualquer outra coisa, né? O celular hoje, o celular, a internet hoje virou uma ferramenta de distração para a criança, né? E aí, querendo ou não, claro, são N fatores, porque pega aí na nossa época, os nossos pais tinham lá dois, três filhos, e eram famílias de cinco, seis irmãos. Então, quando reunia a turma, tinha meia dúzia de crianças para brincar. aham, Só que hoje em dia, os pais têm um filho, quando muito dois. exato. Metade da turma dos pais não tem filhos. Aí aquela uma, duas crianças ali, né? E essas crianças, é bem isso, não tem mais esse estímulo que tinha antigamente, porque hoje é muito digital, né? Na nossa época, que a gente também não é tão velho assim, tinha lá, tinha o videogame, mas era o videogame, era talvez lá, o computador estava começando. Mas hoje em dia, cara, hoje em dia é exatamente o que a gente falou antes. A criança com 6 anos está com o celular na mão. Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês que também é um problema, como o Robson trouxe, né? Não perceber por um motivo, né? Mas tem os pais que usam o próprio filho, a própria filha, para
monetizar em cima da adultização e sexualização dos filhos. Eles exploram os próprios filhos, colocam o bem-estar deles acima dos próprios filhos. Então, assim, para você ver como é complexo essa história, né? Ela tem várias camadas aí por trás que, que deixam obscuro isso e você tem que elaborar várias formas para elucidação, porque é muita camada. Não é só, Sim, não é simples assim, tira a criança da tela. Não, não é só isso. Tira do TikTok. Não, o pai dela tem TikTok, o pai dela tem Instagram. E ele usa o dele para gravar. Então, sabe, é uma coisa muito mais profunda, né? E que você trouxe hoje, é verdade. Hoje a molecada, ela tá totalmente digitalizada, porque é muito mais fácil você entregar uma dopamina para a criança ali. Ó, tá aqui, ó. Se entrete aí de dopamina, fica subindo Reels de YouTube, Instagram, fica aí vendo galinha pintadinha aí e não me enche o saco. Porque antigamente, pô, quando eu era moleque, meu pai falava para mim, para de encher o saco, vai pra rua brincar. isso. Vai pra rua. E aí eu ia Fica brincar na rua, cara. Ficava o dia inteiro brincando na rua. Brincando. Então, assim, até escurecer, né? Porque quando escurecia, dizia já pra dentro. É. nem já, meu pai só assoviava. Exato, exato. Não precisava nem muito disso. E olha que interessante, né, galera, que a gente está falando. O celular virou a chupeta da criança e com isso o adulto tá, né, com a chupeta agora porque não consegue dar conta das suas coisas, ou seja, é mais fácil ir para a criança, porque a criança não precisa assumir responsabilidade, a criança não trabalha, a criança não faz dinheiro, a criança não se relaciona, então eu vou aqui pegar minha chupeta e ficar ali no canto. Lógico, isso é muito mais profundo do que simplesmente isso, eu estou aqui satirizando a história, mas não deixa de ser isso. Uhum. Né, eu vou me apequinar diante da situação, vou pegar aqui, né, a chupeta, ou seja, vou voltar lá para minha infância, né, vou voltar para minha fase oral, que lógico, isso se associa também a, por exemplo, quem bebe em excesso, quem fuma, enfim, todos esses movimentos orais, se a gente for pensar, né, fazer um paralelismo, é um pouco disso, mas assim, não deixa de ser a mesma coisa. Quem tem a coragem, né, de pegar e olhar especificamente para o que precisa ser visto? Que precisa É uma coragem? fuga, né? Posso levantar um tema que talvez a gente seja já. Como é que é a palavra? Não é bloqueado, é. Talvez já nos julguem num segundo episódio. Talvez a gente seja cancelado. É, Lembrei. Que, na medida que vocês falam isso, entra naquele ponto, né? De que se a gente voltar lá na história, eu vira e mexe falo isso em grupos menores, e agora estou trazendo aqui para as redes que, cara, o problema todo começou quando a mulher queimou sutiã, cara, lá na Revolução Industrial. E aí o problema não é o machismo e não é o feminismo, muito pelo contrário, é o valor da mulher dentro de uma casa. Porque a gente pode se trabalhar como homem como a gente quiser, mas quem mantém a família e a casa é a mulher. sim, com certeza. E na medida que a mulher saiu para trabalhar, a criança perdeu um pouco do norte. Sim, Na medida que a criança perdeu o norte e essa criança cresceu, aí é como o Anderson comentou antes, são os pais de hoje que botam as crianças a dançar e filmam, esperando um like na sua rede, não é nem na rede da criança. pois é, porque o que de certa forma o pai está vendo assim, opa, arrumei uma forma de fazer dinheiro através do meu filho, Sem esforço. sem esforço, porque seria o papel dele de fazer. Uma Sim. coisa é completamente diferente. Aquela criança que a gente vê várias por aí, né? Que ela nasce com aquele dom natural e é bonitinho, engraçadinho ela fazer algo natural e isso viralizar. Isso é uma coisa.
Outra coisa é o pai aproveitar, principalmente quando a gente fala nesse âmbito mais sexualizado, se aproveitar disso para fazer, né, fazer proventos em cima do filho. Cadê a posição do adulto de colocar um limite naquilo? E aí a gente entra nesse ponto. É o adulto imaturo. Exato, exato. Tá lá Porque você tem talvez na esse... adolescência ainda. Sim. Porque assim, vamos lá. Um adulto normal, quando eu falo adulto normal, um adulto, um homem adulto, uma mulher adulta, normais, uma coisa é você ver uma criança dançar uma música de criança, você vê uma criança dançar algo diferente. Agora, você achar bonito uma criança dançar funk, amigão, já olha Aí para tem dentro de o seu você que lado existe um como problema aí, funkeiro. né? Não, quem gosta de funk, provavelmente quem gosta, né? Então, Sim, assim, eu, eu falo assim, não tem problema nenhum se o cara gosta de funk, é problema dele. Mas eu falo, você olhar para a criança e ver ela dançando aquilo de forma, uma criança de 3 4 5 6 anos, dançando da forma que o funk traz as letras para ela, e achar bonito filmar e bater palma, você não sabe quem é mais criança, se é a criança que está dançando, ou a pessoa que está gravando palma. exato. Exato, Anderson. E o que você está trazendo é sensacional. E não é questão do exemplo que você trouxe do funk, não é o funk, a questão é a atitude, é a ação, né? Ou seja, é entender isso, falar, né? Onde que está o juízo do cidadão ou da cidadã que está fazendo esse movimento? E qual que vai ser o resultado disso lá na frente? Esse que é o ponto. Tudo bem, existem diversos terapeutas que estão aí para justamente ajustar e ajudar nesse quesito, mas não é esse o ponto. O ponto é do que está sendo plantado nessas crianças e essas crianças vão se tornar depois lá na frente. Que cada vez que uma criança ela faz um movimento ou ela assume uma posição que ela era de um adulto, ela está deixando de lado parte da sua infância. Sim. E pode ser que lá na frente ela sinta falta e venha retroagir. Exato. Tá? Porque hoje o que a gente tem hoje são pessoas que não saíram da infância. Esses caras da chupetinha, pessoas que se identificam com criança, que se identificam com cachorro, com raio que o parta. São pessoas que ainda se mantêm no mundo infantil, que quando se depara com dificuldades, com problemas, com frustrações, ele quer fugir desse mundo real para um paralelo. Né? Sim. A serpente é voltar para o bico do peito da mãe, onde eu sou acalentado, seguro e feliz. Né? Então, quando eu ponho a chupetinha, já vem inconscientemente lá nos primórdios, lá a minha fase oral, que eu estava no peitinho da mamãe ali, abraçado, quentinho. Então, ou seja, eu estou fugindo. Então, a diferença é que essa geração que está da chupetinha é uma geração que não saiu da fase, não saiu para a fase adulta, continua na fase infantil. E essa criançada que está sendo adultizada agora, ela vai ter um problema lá na frente e pode ser que ela retroaja buscando rever a infância que ela foi, que tiraram dela. E isso de uma forma assim bem simplista, né? Isso se a gente for trazer um pouquinho que a gente estava falando antes, justamente do que e o registro dessas imagens depois lá na frente. Porque a internet não perdoa. A gente vê em briga política, em briga de influencers, os caras vão buscar nos primórdios. Sim, Relaxam. Então, assim, imagina você casar, ter filho, e de repente teu filho fala, pai, esse aqui não é você. E tá lá a tua foto, erotizando, com 14, 15 anos. Como é que você vai e, explicar pro teu filho? Não, tudo bem, existem momentos, mas como é que você ali vai explicar? Porque é um trauma. É sim. um trauma. Que às vezes, muitas vezes a pessoa quer esconder, a pessoa não quer, ela mesmo, como forma de segurança, ela apaga da memória dela. Só que a internet não perdoa. E o filho olha e fala: mãe, é você? Pai, é você? E aí, como você vai explicar aquilo pro teu filho? Porque aí ele vai olhar para você e falar: pô, meu pai foi assim. E aí você tem o perigo de a criança querer imitar, não te dar respeito, porque fala: você fez isso, eu também posso fazer, porque a criança Uhum. ela Pelo abusa. exemplo, né?
do exemplo, às vezes para se beneficiar. Ou, cara, você vai ter que, a mulher vai ter que ser muito sagaz ali, ser muito pulso firme e tratar aquilo como um problema. Ó, isso foi um problema, que hoje não é mais. Então, sabe, tratar aquilo como um problema, botar em xeque de novo, trazer, mostrar, contar, porque vai ser um problema futuro. Isso vai gerar muita frustração, isso vai gerar muita formação de caráter, porque ali na adolescência, infância e adolescência, a gente começa a moldar nosso caráter. Então, vai ter muito problema de caráter, problemas de ansiedade, depressão, perda de identificação, porque fora da internet ele não sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é o personagem ali. Uhum. Ele cresceu naquele personagem. Agora, quando ele cai para o mundo real, que ninguém vai reconhecer ele, a não ser lá na telinha, como é que ele vai lidar com isso? Porque uma hora ele vai ficar mais bonitinho, nem bonitinha na tela. Vai crescer, vai ter espinha, vai ter pelos. Não vai ficar mais bonito. E aí, como é que ela vai lidar com essa frustração? Mas aí a gente entra nesse debate da questão da internet, né? E realmente, tu trouxe, Anderson, agora uma informação que é isso, tem coisas que vão ficar, tem coisas que estão na internet e vão ficar na internet. Tem vídeo de anos atrás que estão aí, que daqui a pouco alguém vai achar, alguém vai olhar, alguém vai resgatar, né? E aí fica a questão do como é que, como é que um pai, como é que uma mãe vai conseguir ah, explicar para uma criança que na nossa época, nossos pais, cara, os pais aprontaram tanto quanto nós, se não mais, né? E aí entra aquela coisa do. Eles contam a versão deles. Tem lá uma foto, tem lá um vídeo dos meus pais, eu não lembro nenhum, né? É foto. E aí já na nossa geração, realmente é isso, né? Vai ter lá na internet um vídeo da época da faculdade, vai ter uma foto da época da faculdade, vai ter sei lá eu qual informação de uma época que nem nós tínhamos a noção da complexibilidade do negócio. Não, peraí, tenho que me comportar, tenho que ter, né? Porque a gente tem, todo mundo tem essa fase da rebeldia, do fazer o que não deve. E isso é natural também. Nós não estamos aqui julgando, não. Nós só estamos expondo o fato, Sim, sim. né? Não é que não pode ter a fase da. Não, todo mundo tem, é natural. Só que aí é realmente isso. De que como é que um pai hoje, que daqui a pouco se perdeu em alguma curva lá atrás, e aí voltou, entrou na linha, tomou consciência que algumas atitudes não foram adequadas, como é que esse pai hoje vai educar um filho que talvez tenha acesso a algumas coisas? É aquelas coisas assim que às vezes as pessoas, tudo bem, a gente tem que viver o presente, mas a pessoa ela entrar numa onda, né, de a moda agora é isso, eu vou fazer também. E sem, de certa forma, racionalizar, opa, peraí, isso aqui me aproxima ou me afasta de, né, do que eu, né, de algo bom, né, de um movimento positivo para a vida, por assim dizer. Lógico, que, né, também isso que eu estou trazendo acaba sendo meio que óbvio, que a consciência que a pessoa tem, ela vai entender que sim, então tá tudo certo, né? Ela vai achar. Mas a questão não é essa, que a questão é que eu estou querendo trazer aqui é que a criança vai ser a primeira que busca limite. E quem tem que dar esse limite é o adulto. Ponto. Então, se o adulto ele não tem pulso, adulto pode ser o pai, a mãe, não importa. O adulto que é responsável por aquela criança não tem o pulso de dar ou de colocar o limite que a criança pede, a coisa vai desandar cada vez mais. Porque a criança ela vai testar, é da natureza dela.
Sim. Ela quer saber até onde ela pode ir, né? Ela está querendo descobrir. E se não tem ali alguém dando o pulso, dando a rede, principalmente, né? Se a gente um pouquinho antes o Roger falou, assim, o papel do homem. O papel do homem é o limite. Ao mesmo tempo que o homem põe para a vida, empurra para a vida, ao mesmo tempo ele também fala, pô, é até aqui. Sua mãe já falou 10 vezes e você não obedeceu. Daí o cara vai lá e faz a coisa acontecer. Ah, lógico, né? A gente lógico, a gente sabe que tem famílias que só a mãe está cuidando, tem famílias que só o pai. Estou trazendo de novo, a gente tô trazendo aqui um exemplo específico de ilustração, né? Porque quando a gente pega, no caso, seja ele qual for a razão de que é só uma figura ou outra que está fazendo, de certa forma o trabalho fica, entre aspas, dobrado, porque ninguém substitui ninguém, obviamente que não. Mas o trabalho ele se torna, né, a pessoa acaba tendo que ter ali, né, ao outro lado fazer ali um pouco mais do papel de que não lhe deveria caber, por assim dizer, né? No equilíbrio dessa relação parental aí do cuidado com o filho. Então, Sim. quando a gente pensa, então é justamente isso, porra, tem que impor limite. Tem que dizer, ó, até aqui você vai, a partir daqui é comigo, ponto. E aí, querendo ou não, né? Só para meu entendimento, e acredito que talvez de alguns que estejam aqui futuramente vendo o nosso vídeo, é exatamente esse ponto, né? Que eu trouxe a questão do o pai que se rebelou em algum momento e fez algumas coisas, vamos dizer assim, erradas, entre aspas, né? Ele passou por essa experiência, ele sabe que é errado. E aí entra esse ponto, quando vem o filho, é saber dar esse limite, né? Como o Robson falou aqui, é exatamente isso. A criança, ela vai ficar testando o limite o tempo todo, porque ela quer que o pai, que a mãe, que o responsável diga para ela, ó, é daqui até aqui, né? Tanto que é aquela coisa básica de que criança, quanto menor, quanto mais tu botar na rotina, quanto mais tu colocar na linha, mais ela vai ficar tranquila, né? E o que as Mas quando. pessoas às vezes gostam de dizer, né? Assim, nossa, não, eu sou amigão do meu filho. Fudeu, fudeu. Você não é para você ser amigo do seu filho. Você é o adulto, você chegou primeiro, você é o responsável por ele. Lógico, ter uma relação bacana, legal, mas é você que tem que pôr o limite. Então, se tiver que puxar o freio, é você que vai puxar o freio. Se a criança fala assim, ah, eu te odeio, tá? Você vai me odiar agora, mas você vai me agradecer lá na frente. Porque a criança vai falar isso, faz parte do processo, né? Mas por medo de ser rejeitado, né? Muitos adultos não conseguem pôr limite no filho. Ah, não, ele não vai me amar se eu não fizer do jeito que ele quer. Então tem que ser do jeito que ele está dizendo, né? O meu filho falou, então, nossa, né? Vou fazer do jeito que ele quer. Pelo contrário, a criança clama pelo limite. Ela clama pela rédea. Como já dizia Joseph Campbell, né, o pai é o ogro. E sim, o pai é o ogro. Por quê, né? Se a gente parar para olhar, a criança, principalmente o homem, ele nasce duas vezes. Ele nasce da mãe e nasce do pai. Da mãe ele vem ao mundo. Do pai ele vai para o mundo. Isso Então, aí. tem dois pontos aí. Só que quando a gente olha para a construção dos anos 2000 para cá, eu pego a base dos 2000, porque a gente está vendo os adultos dessa geração, 2000 para cá, uma geração que não teve limites. Eu vejo que pós-ditadura, os pais foram ficando cada vez mais frouxos. Como se é aquele negócio, né? Eu não vou ser igual ao meu pai. Isso. Eu vou liberar mais. Aí um pai pode, que na época da ditadura, algo mais firme, conservador, né? Mais regrado. E aí, pós-ditadura, o pai fala: não, não, vou criar meu filho igual àquela época. Então ele diminui a rédea. O filho dele olha para ele e fala: não vou criar igual meu pai. Ele diminui mais a rédea. Quando você vai ver, já não tem mais rédea.
Foi pro outro extremo, né? Saiu de um extremo, foi pro outro. E aí você olha, a criança não pode chorar? Não dá para ela não pode chorar. Ela não pode se frustrar. Não, criança não pode ser frustrada. Pelo contrário, a frustração que constrói o caráter, que constrói a identificação, constrói tudo para saber quem ela é, né? Os limites, enfim. Mas não pode ser frustrada. E a gente vê hoje adultos que não sabem lidar com frustração, com cobrança, com o peso da vida real. Por quê? Passaram da infância à adolescência sem pressão. Não estou falando que os pais são culpados, tá? É algo cultural, né? Algo que veio acontecendo, foi uma evolução, desevolução da sociedade. Mas eles não conseguem lidar com essa frustração, com essa cobrança, e aí se perdem. E aí, quando eles vão criar as crianças, eles criam criança criando criança. Isso. Aí uma criança tem outra criança, só que eu sou uma criança adulta, tipo o Lucas Neto, criança adulta. Faço foca Uhum. para as crianças pequenas e eu me torno amiga dos filhos. E aí eu perco minha identificação de hierarquia. Não, Isso. na minha casa não tem hierarquia. Ferrou. Se não tem hierarquia, não existe sociedade. E aí você não dá hierarquia, é horizontal. Pai e mãe se conversam, eu vou para balada com meu filho, minha filha pega a gente, eu pego também, meu filho pega, eu pego. Então, sabe, para. E aí o moleque cresce sem identificação de pai, sem identificação de mãe. E aí? Tipo, aí o cara cresce, às vezes o moleque cria um senso de responsabilidade por si só, porque Deus é bom, deu um estalo na cabeça dele, ele acordou, e ele cuida dos pais como se os pais fossem filhos. E a hierarquia muda, o filho sobe, os pais descem, e aí o sistema bagunça tudo. E aí essa tua fala me fez lembrar aquela frase que diz que homens fortes vão gerar tempos fáceis vão gerar homens fracos e homens fracos vão gerar tempos difíceis, É isso né? aí. Eu vou dizer essa bola de neve. Isso aí, como tu mesmo disse, que o problema é que ele vem numa decrescente, né? E que a gente não sabe quando vai dar o giro. Porque é exatamente isso, acaba bagunçando por quê? Porque o pai não se impõe, nem o pai, nem a mãe. O cuidador não se impõe, porque a criança, ai não, coitadinha da criança. Né? Porque os direitos, eu ia dizer direitos humanos, não é direitos humanos, porque o conselho tutelar, né, Toda criança e adolescente. Né? vai, precisa proteger essa criança, porque imagina, coitadinha desta criança. Né? Teve uma história aqui na região aqui, que a adolescente dos seus 12, 14 queria sair de casa para a festa, o pai não deixou. Não, vai ficar em casa, trancou a guria dentro de casa, no quarto, na verdade não trancou, né? Mandou a guria pro quarto. Na segunda-feira, a guria foi para a escola e reclamou na escola que o pai trancou ela em casa. A escola chamou o conselho tutelar. Esse pai teve que ir na frente do juiz. E aí o pai foi na frente do juiz e disse, sem problema nenhum. Lá em casa, quem bota a regra sou eu. Se não está contente com a minha regra, bota produção. O juiz mandou ele para casa. Porque, Né? porque são assim, né, uns absurdos assim que a gente e, inclusive, né, se a gente pega, não todo esse contexto que a gente está falando, vem aí os exemplos de quantos adolescentes estão se suicidando porque teve ali o primeiro namorinho, ou gostou da menina, ou a menina gostou do cara, não deu atenção e tal, não sei o que, ele se matou. Amor, é celular. Aí tira o celular, o menino tira a Surta. própria vida. Assim, igual aqui em casa, eu ponho limites. Meu filho direto fala para mim: você me odeia, você não me ama.
Eu falo para ele, não é céu o que você acha. Eu prefiro que você cresça pensando que eu não te amo, mas cresça um homem decente, do que você acha que eu sou seu melhor amigo e seja um vagabundo. E lá na frente você vai ter a certeza e falar assim, porra, meu pai estava certo. Porque Então, é o que sabe, acontece. É o que acontece. Porque sim, quando tem a consciência. Porque quando a criança, né, o adolescente ali, o pré-adulto, por assim dizer, né? Ele não tem o nível de consciência adequado para, né? Ou seja, ele está muito ali no deslumbre, muito eu vou, Maria vai com as outras e tal, né? Não sei o quê. Então, assim, ele está procurando um lugar para pertencer. Ele isso. aquela rebeldia, né? É aquela da adolescência onde meus pais não prestam, quem presta é o mundo. E aí eu já sei tudo, eu já sou um adulto, né? Aquela fase de testemunho. Mas assim, ele busca lugares para pertencer, grupos para pertencer, né? Só que o pai e a mãe precisa direcionar, Uhum. precisa dar limites para ele aprender a impor limites. Que se ele não tem limites, ele não sabe impor limites. É algo E aí é o que eu desconhecido. falo, sim, e o que eu falo para o meu filho. O mundo é uma moleque mimado sem limite. O mundo ama para pisar, esmagar, surrar, usar. O mundo ama. O mundo não gosta de homens que sabem pôr limites, de mulheres que sabem por quê? Porque ele não consegue usar. Agora, esses daí que sem limites, sem regras, os mimadinhos, né, que no chiriquinho, o mundo adora. Porque consegue pisar, usar, acabar com eles. Então, assim, o mundo tem sim hoje. Se a gente olha para o mundo hoje, tá dessa forma. A gente está vendo crianças virando adulto com 6, 7 anos de idade e adultos com 30, 40 anos voltam a ser criança. Tudo isso é a fase do caráter, a fase de aprender a ter limites, de criar limites. Mas não, vamos ser amiguinho. Não vamos frustrar, não, que frustrar faz mal. E olha que uma coisa legal, né? Se a gente for pegar, né, tanto no caso da erotização das crianças, como o caso da chupeta nos adultos, quando a gente traz um pouquinho pro olhar, que, né, olhar sistêmico, que é algo que nós três temos em comum, né? Entre várias coisas, pode ser também que essas pessoas elas estão também espiando um excluído, por exemplo, Sim, que precisa ser principalmente, integrado, né? Então, principalmente depois da guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ou muitos abortos também devido à sim, má condição de saúde, que pulam gerações, né? sim, exatamente. Então, porque toda a questão, né, principalmente as questões mais estranhas assim, elas estão gritando, né? Porque já não estão mais falando, elas já estão gritando por atenção de que assim, pô, olhe para mim, né? Eu preciso ser visto tanto esse movimento tanto no adulto de chupeta quanto na criança erotizada, né? Então assim, é um pedido de atenção para essas pessoas terem, né? Aí vai da coragem, né? Da coragem de sentar assim, pô, né? Tem uma questão aqui, eu preciso olhar para isso, né? Sim. Por que que isso está ocorrendo, né? O que que isso está acontecendo, né? O porquê que isso está acontecendo, né? Qual que é a informação que está aqui para Estou a mim? serviço de quem? Exatamente, exatamente. Querendo ou não, é um grito de socorro, né? Sim, sim, E esse grito de socorro é aquilo do quem é que grita. Quem é que grita é a criança. É a criança que não sabe se expressar. É a criança que não sabe comunicar o que quer. E aí a gente volta para a história de antes. É a família desestruturada. Dei uma enrolada na língua, né? Mas é a família desestruturada onde o pai não tem posição, a mãe não tem posição, a criança acaba tomando conta, né? A criança acaba virando o adulto, a criança acaba virando o centro da atenção.
E aí, agora me veio até o link que isso acontece muito na casa da minha esposa, né? Porque é aquela coisa, é o sogro que escolhe o canal, né? Então é aquela coisa do vai passar o que na TV? Vai passar o quê? O que o meu sogro escolhe, né? Então não tem aquela o netinho apareceu, vamos botar o patati patatá. Não, vai passar lá No a moral, missa, o jornal, e é bem isso aí, né? E aí, querendo ou não, falta às vezes essa imposição que, por mais que pareça, meu Deus, que rude que vocês estão sendo falando isso. Não, é aquela questão, é o que o Robson colocou antes da criança que precisa de ordem, que ela quer um limite. E ela vai ficar implorando esse limite. Implorando em partes, né? Porque vai ficar gritando, batendo cabeça na parede, vai ficar fazendo barulho, vai ficar doente e vai achar uma forma de chamar a atenção. mas o que o Robson trouxe é uma coisa interessante, né? Até porque, se a gente olhar para o lado sistêmico, quando eu rejeito, eu me torno, né? Então, muitos filhos rejeitam os pais, né? E pode ser que ele não sinta, mas quando o filho dele vem, o filho é leal ao avô, ou é leal à avó, porque o pai rejeitou, mas o filho veio para incluir. E aí se perde muito ali na posição, né? E fica uma bagunça absurda. Você rejeitar ou tentar excluir alguém, alguém vai olhar e vai explicitar isso para você de alguma forma. Então, se a gente olha para o sistêmico, realmente tem vários. É que a gente está só supondo aqui, né? Mas tem vários fatores ali que podem explicar diversos problemas que são corriqueiros, né? Que não conseguem cessar com terapia, não conseguem cessar com educação. É algo que se mantém. Já tentou de tudo e ele se mantém. Então, é bom às vezes olhar para o lado sistêmico, porque ele está sendo leal a alguém, tentando incluir, tentando salvar, enfim. É, porque a criança tem um amor cego, né? Ela acredita, né, com esse amor cego, de que ela pode salvar os pais, seja lá do que ela entenda que seja esse salvar, né? Ou muitas vezes aquele casal que está infantilizado, a criança ela acaba entrando no lugar de, ela fala, opa, tem um espaço aqui. E o espaço é o quê? Espaço de adulto, que não, né, que não lhe cabe isso. Mas ela viu aquele lugar vago. Então, para salvar, ela vai entrar naquele espaço de adulto e vai virar o mini adulto da família. Então, às vezes as pessoas Sim. acham, ai, que bonitinho e tal, não sei o quê. Galera, não é bem assim. Não é bem assim. Porque se a criança está entrando nesse lugar, ela é um mini adulto, assim, de novo, né? Existem situações e situações, apenas um exemplo. Se a criança ela está entrando nesse lugar, é porque o adulto não está ocupando o espaço dele. E para a criança vai ficar pesado. E para essa família, ela vai virar uma família disfuncional, porque está tudo fora do lugar. Ou seja, o sistema familiar já está adultizando ela. Ela está se Isso, tornando esposa do pai ou marido da mãe. ilustrando, é como se fosse assim: a criança senta no banco do motorista e os pais sentam atrás na cadeirinha. Dá certo isso? Cara, assim. É mais ou menos isso. Mas tem muitas. Igual, o que você está falando é muito fato, porque às vezes você pega pais que tiram. Porque na hierarquia é pai, mãe e filho. O filho é Sim. sempre o menor, tá? Para quem não conhece, pai e mãe são sempre os maiores, filho é sempre o menor. Mas tem pais que arrastam o filho para o meio. Fala assim, não, antes você do que teu pai. E o pai, olha, antes você do que tua mãe. E aí ele fica no meio dos dois. Acabou. Acabou a relação. Já era. Porque você vai ter ali um ser central que ele divide a atenção e o amor dos dois,
Ou seja, ele tem todo o poder, só que ele não sabe lidar com esse poder porque não é o lugar dele. Agora, quando você põe ele de volta no lugar e fala, você não opina nada aqui. Antes teu pai do que você, antes tua mãe do que você. Sim. Aí ele se sente mais seguro e fala, opa, então agora eu sei como é o lugar. E Meu todo mundo lugar é se aqui. sente. Exato, e todo mundo se sente mais forte, né, Anderson? Porque daí cada um tá no seu lugar, porque no seu lugar você tem força. E quando coloca, por exemplo, o casal coloca a criança no meio, de certa forma, né, quando tanto seja de um lado, seja de outro, a criança naquele que fala assim, não, né, vem para cá e não seu pai, ou não vem para cá, não sua mãe. A criança, metade dela, uma das metades ela vai estar anulando, porque, né, todos nós somos 50% o nosso pai e 50% nossa mãe. Ponto. Precisou de um homem e de uma mulher para nascer. Ponto. É isso, tá? Nem que seja de 90, 50%. precisa de um homem e uma mulher. Entende? Independente de qualquer coisa, precisou de um homem e de uma mulher, precisou, né, de um gameta, precisou de um óvulo, precisou, enfim, precisou do, né, precisou disso para nascer. Seja a forma que nasceu, mas precisou. Então todo mundo é 50% o pai, 50% a mãe. Independente de sexo, independente da forma, independente do que for. Mas para ter nascido precisou dos dois. É isso. Então, quando se coloca a criança neste meio, essa criança depois lá na frente ela vai estar invalidando uma das partes, porque não é o todo, é um ser único que é 50% de cada lado, e é isso. E se eu não tenho pai, tio Robson? Nasceu do quê? Deixou cadeira, como se diz, né? Todo mundo tem pai. Nasceu de Alguns chocadeira? pais Todo são mundo muito tem. inseguros, mas todo mundo tem pai. Todo mundo Mas aí tem. eu fiz a brincadeira porque é exatamente esse ponto, né? De que tem pai. Isso, e aí até essa semana mesmo, eu vi um vídeo do Pianjas falando sobre isso, né? Que o Pianjas, ele é filho de mãe solteira e ele tem uma linha ali que fala da presença paterna em relação à criança. E o ponto é esse, de que todo mundo tem pai. Se o pai ele não é presente, é aquilo que eu digo, cara, agradece. Agradece que ele não foi presente, que ele não gerou nenhuma confusão. Exato, porque na verdade o fato dele não ter sido presente, ele entendeu na consciência daquele momento e falou: pô, se eu me ausentar, vai ser melhor para esse ser que eu estou trazendo para o mundo, que eu não tenho condições. Então eu vou deixar que, Ele tipo, ele seguindo sozinho ou com algum dos outros, né, ou algum responsável, é melhor do que eu, porque eu não tenho condições. foi o que ele já fez. Deu uma Sim, vida. é isso, ponto. Não tem mais nada além disso. Você tem que agradecer que está vivo. Você está vivo, você teve, né? Você teve ali. Pode Agora, ter sido uma relação de 10 segundos, como pode ter sido, né? Uma inseminação, pode ser o que for. Mas precisou ter ali a figura. bem, sim, olhando num contexto natural, da humanidade, tá? A criança ela precisa de um pai e de uma mãe. Não estou falando que famílias de mesmo sexo, né, que hoje tem, é ruim. Não, não é isso. Tá? O que a gente está falando é do olhar masculino e do olhar feminino, presença do feminino e masculino. Se uma família de dois homens ou de duas mulheres tem de duas mulheres tem um homem na família que represente esse lado masculino, no outro lado tem um lado feminino que represente, tudo certo. Porque eu preciso, eu posso não ter a presença do meu pai, mas tem algum homem que vai suprir essa presença. Não vai suprir o lugar do meu pai, não é isso. Ele vai suprir a presença masculina. Então, um avô, um tio, um colega que é mais velho, que vai dar essa condição para ir à frente, né? Então, o homem e a mulher são necessários para quê? Para que se ocorra esse carinho, esse cuidado materno inicial até a adolescência e quase fase adulta, e o pai para mostrar limites, caráter, valores e pôr ele no risco.
expor ele ao risco, para que ele entenda o mundo, para que ele não tenha medo de ir para a vida. Agora, se falta um dos dois, eu preciso colocar uma presença ali. Eu preciso pôr uma presença. Não é substituir, é somente auxílio. É um caminho. Olha, a sua avó vai te ensinar. Eu não Aí. tenho, a mãe morreu. A sua avó ela vai te dar esse carinho feminino. Ó, eu não tenho pai. Então o seu tio ou o seu avô vai te mostrar o caminho masculino, entendeu? Não, então quando a pessoa fala, eu não tenho pai, não, pai você tem, ele não está presente. Mas eu cresci assim porque eu não tive uma presença masculina. Não, pô, então é diferente. Então você cria alguém, um homem, ou uma presença feminina. Então você precisa de uma mulher. Então, quem é pai solteiro ou mãe solteira, entenda que é necessário ter a presença de um dos sexos ali para que se complete toda a formação. E nessa linha também, né, dentro da visão da constelação, eu ouvi uma vez que o que acontece? O pai, ele nasce na hora do ato em si, e assim que o óvulo é fecundado, o pai morre. E a partir daí nasce o cuidador. A mãe nasce na hora que o óvulo é fecundado, e a mãe morre na hora que a criança nasce. E a partir daí nasce a cuidadora. E aí, querendo ou não, é isso que o Anderson trouxe aqui, né? Essa figura masculina é a figura do que vai empurrar, que vai dar limite quando precisa dar limite, né? Vai empurrar para baixo para dizer, ó, teu lugar é esse, e é o que vai empurrar para cima para dizer, ó, vai para a vida. Enquanto a figura feminina vai ser o acolhimento, vai ser a atenção, vai ser o carinho mais afetuoso, vamos dizer assim, né? Então, sim, é importante essas duas figuras, com uma energia masculina e com uma energia feminina, Isso. né? Daqui a pouco é aquilo, fui criado só pela mãe. Ok, sem problema nenhum. Se a mãe, só que essa mãe, para dar um equilíbrio para essa criança, essa mãe ela precisa ter o momento do acolhimento, mas ao mesmo tempo ela vai precisar, em algum momento, ter energia masculina de dizer, vai, criatura. Sai daqui, né? Ela Vai vai... viver sua vida, né? Vai ter que empurrar, vai ter que acontecer. E assim, ela vai acabar, ela sai e volta, né? Ela sai do lugar dela e volta. Ela sai e Isso. volta. Se ela souber trabalhar dessa forma, sair só nos momentos de necessidade de voltar, tudo certo. O problema é que tem algumas mães que saem e ficam no lado do pai. Uhum. E aí ficam totalmente masculinizadas e se tornam mulheres grossas, mulher tratorzal, mulher bruta, né? E tem mulheres que não conseguem ter esse sensibilidade de sair e voltar e ficam, só ficam. E aí é aquela mulher dócil, carinhosa e só fica ali no acolhimento. Então é complexo para a mulher sozinha. Então, como a gente trouxe, para a geração que vem se tornar homens e mulheres de fato, eles precisam ter esses dois lados em equilíbrio. Precisa. A mulher para dar o carinho, proteção, nutrição, e o homem para romper esse cordão umbilical e jogar para a vida. Tanto do homem quanto da mulher. É romper e vaza. Romper e, ó, o mundo te espera. Tá com dificuldade? Volta, te dou um abraço, te dou força e vai. Né? Até porque tem muitos homens que estão no mais do lado feminino que do lado masculino. Exato, porque que a sociedade como um todo, né? A gente tava falando dos adultos com chupeta, mas assim, a grande maioria, né? Até o que o Roger trouxe um pouco antes, lá desde a Revolução Industrial, e tudo mais, começou este movimento. E sim, as mulheres elas tiveram que
por diversas razões, elas tiveram que se masculinizar um pouco mais, justamente pela ausência do masculino em casa. Seja pela guerra, Sim. seja pelo trabalho, seja pelo que o cara foi embora, seja lá pelo que for. E isso acabou acontecendo, e isso é uma realidade. A sociedade, né? Isso está acontecendo, isso está na sociedade. A gente vê cada vez mais, né? É, os homens princesos, né? E as mulheres trator. É o que mais, né? O que acontece bastante. E o mais engraçado é que esses dois se encontram e se relacionam, né? Porque senão não dá certo. Agora, Um precisa de um comandante, outro do comandado, né? exato, né? Então, e é a receita de sucesso. Então, e tá tudo bem, né? Ninguém tem que nada, é o que a gente procura dizer, ninguém tem que nada. Mas, então vem todos esses movimentos, ou seja, olha quantos movimentos que vêm ocorrendo na sociedade de coisas que precisam, de certa forma, de atenção, que precisa olhar para isso. Né? De novo, se a pessoa se sente bem assim, tá tudo certo, e, cara, vai ser feliz, né? Agora, o Não tem problema ponto nenhum. é. Exato, por isso, né? Por isso que eu gosto de falar, ninguém tem que nada. Quando a pessoa chega e fala pra mim, pô, Robson, eu tenho que fazer tal coisa, eu falo, cara, você não tem que nada. Agora, se tá te incomodando, está desconfortável, sim, então é importante que você vá olhar, né? Porque né, ninguém tem que nada. Como você disse, uma coisa é obrigação, né? Exato, né? Não estou dizendo nada, não tenho, né? Vou ficar aqui em casa, não quero fazer nada, não vou Não tem trabalhar, não, não é disso que eu estou obrigação de, falando. tu pode, Né, né? pode, mas não convém, né? Nem tudo que pode se convém, né? É isso aí. Então, às vezes eu até brinco com o pessoal né, na empresa e tal, não sei o quê, pô, você tá puta com o dono da empresa, você vai entrar na sala dele lá e dar um tapa na cara dele? Você pode, mas não convém, né? Então, assim, nem tudo que se pode se convém. Então, é a pessoa discernir um pouco mais. Eu tenho que? Não, não tem que nada, né? Mas muitas vezes, se você está numa posição, está num movimento, está numa situação, está seja lá o que for, num trabalho, num relacionamento, seja lá o que for, que está gerando repetidamente um tipo de desconforto, cara, vai olhar para isso, porque a coisa não vai resolver sozinha. E segundo, a culpa nunca é do coleguinha. O coleguinha só está mostrando para você a questão que você precisa se resolver. E a partir do momento que você resolve isso, você vai ver que magicamente o coleguinha some ou ele para de te incomodar. Porque você que Sim, mudou, a partir do momento que você muda, o entorno muda. sim, sim. Tudo aquilo que o Né? outro fala e você fica bravinho, o problema é seu, não é dele. Exato, exato. Por Se quê? você tá Porque que bravinho é aquilo. porque te dói. Exato, porque aquilo gerou incômodo em você. Porque é algo em você que está descompensado. O coleguinha só acionou aquele gatilho. E Na verdade, agradeça a você quer ele por agradecer. ter acionado aquele gatilho que deu a oportunidade de você olhar para isso e resolver. Que se não fosse o Ah, coleguinha, você não evoluía. às vezes aquele cara que pegava no teu pé da escola, esse era o cara que era mais teu amigo do que o cara do lado. Porque o cara que pegava no teu pé, ele apontava as falhas, apontava as suas verdades, teus erros. E você ficava bravo, você não sabia lidar com isso. Mas cara, ele estava explicitando para você o tempo inteiro. Enquanto teu amigo encobertava você e falava, não, não, não é assim, o outro falava, cara, é isso. Então, sabe, se alguém falou algo e lhe doeu, o problema é teu. Então, para, olha para isso. Antes de ser reativo, de querer brigar, para e olha, né? Porque hoje o que mais tem é homem chiliquento, mulher chiliquenta. Você fala qualquer coisa, Uhum. não, para. Falou algo, bateu doído, você para e pergunta, doeu por quê? E leva para casa. Leva para casa. Trabalha isso, vai na terapia. E aí depois você volta e fala, cara, realmente, ainda bem que eu não briguei, porque realmente eu era isso. Exato, exato. Então, assim, e por que que são nos relacionamentos? Por que que um relacionamento, né, pode ser trazer tantos aspectos, relacionamento profissional como relacionamento afetivo? É onde, de certa forma, quando você pega esse movimento, você cresce de forma exponencial. Porque o outro ali, ele vai esfregar na sua cara todas as coisas que você precisa resolver. Até porque a intimidade é uma merda, né? Então, quando a pessoa fala, né, o famoso, não, dedo podre, né, a pessoa só escolhe o errado. Cara, a culpa são todos os outros, o problema.
vamos analisar, né? Se pegar essa situação, né, do dedo podre que as pessoas falam, né? Quem que é a única peça da história que se repete? É você. Você muda um monte, né? Ou seja, o cenário muda, né? Tudo muda e você é o mesmo. Ou seja, onde que está o problema? No outro? Não, é em Olha você. para trás do dedo, né? Não para frente, né? Do dedo. Exato, exato. E sim, realmente você tem dedo podre, ou seja, você vai se conectar com aquela pessoa que vai gerar aquele incômodo para você resolver. Enquanto você não resolver, você vai continuar enfrentando a mesma situação. É só isso. É isso aí. Enquanto você não resolve o universo, bota gente que vai te mostrar o que você tem que resolver. E o pior cego é aquele que não quer ver, Exato, exato. Porque às vezes não né? tem coragem, não tem força, né? Às vezes a pessoa não tem força para olhar. Por quê? Pela consciência do sistema, por assim dizer, não, todos os relacionamentos na minha família são assim, então tá tudo certo. Não necessariamente, né? Se não tá, e aí entra esse ponto se não tá certo, para e olha para isso. Se o teu filho tá se tornando um adulto, para e olha para isso, porque daqui a pouco tu é a criança. E uma E frase muito tu, legal. E uma frase muito legal, né, Roger, que Bert fala assim: toda criança é tão boa quanto seus pais. Porque aquilo que os pais não tiveram coragem e ou consciência para olhar, o filho É. vai. Fica tranquilo que o filho vai te trazer isso, vai esfregar na sua cara. Por quê? Porque vai ser uma forma dolorida de falar: bom, você não olhou por si, agora o seu filho vai esfregar na sua cara essa questão para ver se agora você vai ter coragem de olhar. que é algo que eu comento sempre com os meus clientes, né? Que é bem nessa, os que viram pai, eu sempre falo. Então, ah, é isso, o que tu não aprendeu até agora, agora tu vai aprender. E não é ele que é difícil, é tu que foi burro que não olhou. Isso aí. Exatamente, exatamente. Quando trazem as Então, crianças, também tem isso, né? Quando trazem as crianças, não, porque o meu filho tá com problema, né? Eu digo, tá, beleza, vamos olhar pro teu filho hoje, né? Porque amanhã, quem vai deitar na maca não é o filho. E a Exatamente. criança, realmente, ela reflete, ela vai espelhar o problema do lar, vamos dizer assim, para não botar a culpa nem no pai nem na mãe. Do sistema, né? Daquele sistema, né? É isso aí. Então a criança vai refletir o problema do sistema, né? E, e aí a gente vê nessa história que a gente comentou até agora, né? Em que os pequenos sistemas atuais estão problemáticos, né? Porque, querendo ou não, vem um problema do sistema maior, né? Hoje, na verdade, é o que a gente comentou lá atrás. A questão lá de quando as mulheres queimaram o sutiã, lá de quando os homens morreram na guerra, né? Por diversos motivos, as mulheres precisaram se posicionar mais, as mulheres precisaram sair de casa, as famílias se desestruturaram um pouco, não dá para generalizar, mas é o que a gente vê hoje em dia, né? As famílias desestruturadas e que precisa em algum momento aparecer três criaturas aqui num vídeo expondo isso. Vocês estão né? rindo, cara, mas vai ter muita gente que vai nos cancelar na hora que todos ouvirem aqui. Ou quem estiver passando por essa dificuldade pode escolher aqui qualquer um dos três e vir falar com a gente, porque sim, a gente está aqui, a gente pode ajudar vocês. Porque esse movimento, vamos chamar assim, este canal, este encontro que a gente faz aqui semanal
com vocês é justamente o que? De reflexão, da gente buscar o que está acontecendo, né, na atualidade, né, com o que está bombando na semana, naqueles dias, para a gente trazer para vocês com outro olhar, né? A gente dá risada, a gente brinca, né? A gente se diverte, a gente procura trazer com leveza, mas ao mesmo tempo com seriedade, que é a seriedade que a gente trata o nosso trabalho, a seriedade que a gente utiliza as ferramentas sistêmicas, né? Para quê? Para que a gente consiga transbordar isso nas pessoas que nos procuram, para que elas possam sim seguir cada vez mais leves em direção à sua vida, em direção ao que elas buscam, em direção ao que elas desejam, deixando para trás aquilo que já não faz mais sentido e ficando lá onde tem que ficar para que ela possa sim olhar para frente, que é onde está a vida. Sempre. E aqui é um espaço que nunca você vai falar, ver a gente falar assim, é certo, é errado. Não tem certo e errado, não tem julgamento. Aqui são possibilidades. Aqui a gente vai olhar possibilidades e vai olhar também as consequências de cada ação, como a gente trouxe aqui. A gente não falou que um pai é ruim ou o pai é. Não, a mãe é. Não, a gente só falou de consequências de atos que se acontecem. Então aqui a gente vai sempre tratar do ato e as consequências e possíveis soluções. Até porque a gente não analisa o caso em profundidade, a gente analisa de forma generalista, né? E é isso. E o que a gente trouxe hoje é que se teu filho está ficando adulto, se ele está se mostrando demais na internet, olha para isso, presta atenção, cuida disso. Se tem alguém tentando levar teu filho para esse lugar de adultização, de se expor, olha para isso, cuida disso. E se você não souber como fazer, olhe para você. Cuide de você, porque às vezes ele está indo para esse caminho porque você não olha para si mesmo e ele está tentando te mostrar isso. E se você está usando chupeta para aliviar a ansiedade, olhe para isso, meu amigo. Volta para casa e abraça a mamãe. Isso ajuda muito. Mas trate isso, porque você não conseguiu ali romper a infância e ir para a fase adulta. Olhe para isso, né? Então é o que eu deixo para os finais. E para finalizar, né, os dois aqui já trouxeram e já deram um belo de um fechamento, mas só para dar aquele complemento, né, nada mais como um fisioterapeuta dizer que se algo de tudo isso que a gente falou, ou a situação na tua casa, te gera dor, cara, olha para isso. Olha para essa tua dor. O que é que está doendo? Por mais que seja o joelho, né? Ai, não, mas eu não tenho um problema, né? Eu não tô com peso na consciência. Tudo bem, tua consciência pode estar tranquila, tu pode achar que tua família é linda, mas se o teu joelho está doendo, se o teu pé está inchado, se as costas estão pesando, daqui a pouco tem algo aí que precisa ser olhado, né? Porque às vezes tu vai olhar, vai ter umas criaturas que vão olhar e vão dizer, ai, não, mas a minha filha rebolando é lindo. E tá tudo bem, tu pode achar lindo, né? Mas se tiver uma dorzinha, olha para essa dor. Porque talvez olhando para essa dor, algo do que a gente falou aqui, nessa 1 hora e pouco, né? Talvez isso a gente consiga trabalhar olhando para a dor. E acredito que uma forma agora, né, já que a gente fez o nosso merchan aqui no final, né, vamos divulgar. @Rogivalduga em todas as redes sociais, né? Maravilha, maravilha. Arroba o Robson Walter. @Anderson.Seiler. Eu vou colocar no vídeo aqui embaixo para todo mundo ver. Maravilha, galera. Maravilha, sensacional mais um encontro desse. Daqui alguns dias retornaremos com mais algum assunto polêmico, tabu, seja lá o que for. Que o campo trouxe. Exatamente. E para finalizar, um por todos,
E todos por nenhum rei, porque aqui a gente não defende nenhuma bandeira. É isso aí. Até mais, uma boa noite. Valeu. Valeu!